voltando. As pessoas estão voltando, estão entrando. Maravilha. Espero que esteja agregando, porque eu já vou abrir daqui a pouco para as contribuições, para as colocações, para as perguntas, mas eu não gostaria de deixar de postar pelo menos um fragmento aí dessa live que a gente começou, porque muitas pessoas me sugeriram, me pediram que eu disponibilizasse. Bom, principalmente quem está fazendo supervisão e que não podia assistir, enfim. Mas pensando na personalidade histriônica, que vem também nesse núcleo, nesse grupo, esse grupo que tem essas características comuns da impulsividade, da busca da adrenalina, dessa passionalidade, a personalidade histriônica também nos deixa assim muito intrigados, porque é um padrão de emocionalidade em excesso, busca de validação, de atenção, essas pessoas que trazem esse traço, né, de tentar agradar, de ser amada, de seduzir, de ser o centro das atenções, traz na sua base, igualmente como no caso anterior que nós tratamos do borderline, dessa estrutura de transtorno de personalidade borderline, traz uma sensação de pouco amor, de pouca validação, de pouco afeto. Então, essa maneira de se apresentar para o mundo, provocativa, provocante, sedutora, acaba revelando, na verdade, um pedido de amor. E é comum, são algumas pacientes que eu pude atender, normalmente do sexo feminino, que eu pude atender com esses comportamentos, né? Uma dificuldade muito grande de se verem em situações de limitação, um baixo limiar de frustração, e utilizando muito desse jogo relacional, de roupas provocantes, para se sentirem validadas pelo outro, não só pelo outro do sexo oposto, do mesmo sexo, mas com uma intenção sexual, melhor dizendo, mas para todas as pessoas, né? E aí você vê que a histriônica, ela tende a uma dramatização. Não é uma dramatização porque está teatralizando simplesmente, mas é porque tem uma expressão exagerada dessas emoções, né? Tendem, inclusive, a ser mais influenciáveis, estabelecem relações com pessoas que não têm muito contato e já se sentem as melhores amigas, forçam um pouco para relacionamentos que não são tão íntimos, essa proximidade, né? E aí a gente pensa, o que é que aparece como experiência infantil para o transtorno de personalidade histriônica? Também essa questão do desamparo na primeira infância. Já na época desse desenvolvimento infantil, uma tentativa de chamar a atenção. Você vê que na base o que há é uma forma de estabelecimento de um apego inseguro, evitativo, né? Uma mãe que está mais preocupada com as suas próprias questões e demandas, um pai periférico ou inexistente. E a partir do momento em que essas meninas e meninos, mas mais presentes no universo feminino, elas se sentem muito solitárias, elas passam a inventar histórias para chamar a atenção dos pais. Exatamente porque se sentem pouquíssimo amadas, né? Como é que eu posso conquistar a atenção do outro? Como é que eu posso estabelecer relações uma vez que me sinto tão fragilizada,
pela via da sedução. Então, um dos mecanismos de defesa que eu vejo assim muito frequentemente nos casos de personalidade histriônica é o recalque, o esquecimento como forma de proteção, porque é mais possível não fazer contato com aquilo que me dói, é mais possível não me conectar, porque à medida que eu vou lembrando e vou montando as peças desse quebra-cabeça, eu me deparo com o que há de mais doloroso, que é a ausência, a falta do outro ao longo desse processo de crescimento, né? Então, o mecanismo de defesa, muitos mecanismos de defesa são utilizados. A formação reativa, a projeção, a negação, o ego se defendendo a partir dessas estratégias de defesa. Bom, mas é interessante que à medida que essa pessoa vai se relacionando, ela tende, inclusive, a, uma vez desagradada, porque esse limiar de frustração é baixo, tende a se enfurecer, a se irritar, uma dificuldade muito grande de fazer contato com a crítica, e tendem a somatizar. São dores musculares, dores de cabeça, alergias, vários comportamentos que não podem sair em forma de comunicação pelas palavras, acaba se voltando para o corpo. Então, se você atende alguma paciente com esses traços, fique atento, são normalmente hipervigilantes à rejeição. Na relação, estão sempre, quando desagradadas de algo, magoadas, indignadas. Essa instabilidade emocional é muito frequente, né? Esse carrossel aí de emoções, uma montanha russa. É comum também ver um outro transtorno de personalidade associado, porque esses transtornos conversam, são em alguma medida híbridos. A dependência emocional, essa entrega da responsabilidade da sua própria vida, das suas decisões para outras pessoas, né? Até para que elas possam se manter num lugar que é muito confortável de vitimização. É possível fazer intervenções para que haja uma assunção de responsabilidade, um amadurecimento? Sim. Um fortalecimento da autoestima? Sim. Mas para isso também é preciso que possamos fazer um investimento continuado nessas pessoas que chegam tão vulneráveis, desprotegidas emocionalmente. Bom, viram que eu estou agora passando assim mais rapidamente, vou falar da personalidade narcisista, porque eu acho interessante que possamos aí trocar. Eu estou vendo aqui que tem alguém querendo fazer perguntas. A busca de aprovação paterna ausente através de parceiros. Puxa, eu vou propor o seguinte: eu não vou conseguir, eu vou me perder se eu começar a ler. Então, o que é que eu vou propor? Que vocês possam fazer as intervenções, as perguntas, abrindo o microfone. Eu vou ficar muito grata. Eu vou concluir com a personalidade narcisista, trazendo alguns elementos, e vocês vão fazendo as intervenções e as contribuições que vão ser riquíssimas e muito úteis nesse momento, né? Bom, em relação à personalidade narcisista, tem algumas especificidades. Os homens são maioria, enquanto que na histriônica você tem uma prevalência feminina, no transtorno border você tem 3 mulheres para um homem, na personalidade narcisista e na personalidade antissocial, a maioria é masculina. E a gente pode identificar o transtorno de personalidade narcisista no arriar das malas, porque é uma fala arrogante, preconceituosa, com um senso de merecimento
no tratamento em detrimento dos outros, que são todos passíveis de uma inferiorização, né? Porque o narcisista ele tem um senso de grandiosidade distorcido, um complexo de superioridade distorcido, e a gente vai entender por quê a partir das experiências infantis. Uma falta de empatia com as pessoas, com os pares, com os filhos. Então, é muito difícil, assim como o transtorno de personalidade antissocial, que o narcisista vá bater no seu consultório. Mas a mulher do narcisista, os filhos, o marido de uma mulher narcisista, certamente vão precisar de ajuda nessa tentativa de elaboração dessa violência que vem, quanto mais próximo, mais violento, invasivo, intrusivo os comportamentos, né? Então, a personalidade narcisista é pautada aí numa busca constante por admiração, validação, mas é diferente da histriônica, porque é com um tom muito mais agressivo, uma busca de ser reconhecida como superior, como o conquistador. E é interessante que os narcisistas, eles buscam se cercar de pessoas que eles consideram ricas, bonitas, bem-sucedidas, e tendem a um maltrato emocional em todos aqueles que eles consideram a escória, né? Então, o que vai estar pautando os passos do narcisista? A busca de poder, de sucesso, de retorno financeiro, a beleza, a busca do companheiro ou da companheira perfeita, essa busca pela perfeição, essa busca por se inserir e pertencer a um cenário que gira em torno do poder. As pessoas que interessam o narcisista são aquelas que podem oferecer algum tipo de benesse, favores especiais, e a cobrança normalmente vem quando o narcisista ele cede, fazendo algum favor. Essa cobrança certamente virá, e virá com juros e correção. O narcisista ele tem um traço muito exigente, muito prepotente. E por quê? Porque ele tem um ego frágil. Então é como se essa couraça possibilitasse blindar uma fragilidade emocional que tem origem na infância, muitas vezes até de uma vivência traumática. Então, antes de você julgar e condenar um narcisista, procure compreender, no mínimo compreender, quais foram os elementos que foram sendo criados para que esse sujeito chegasse nesse nível de sofrimento e de insatisfação, porque tem uma marca entre os narcisistas que é a marca da insatisfação. Não importa o que eles tenham, não importa quanto exista aí nessa conta bancária, a sensação de falta, de escassez emocional sempre vai estar muito presente, né? Porque essa criança queria se sentir validada pelos pais lá atrás e não foi reconhecida, não foi vista. E você vê aí a variação dos extremos. Filhos que foram negligenciados e, portanto, tinham nada de olhar, de afeto. Filhos que foram super protegidos e que não tiveram limites. Você tem os extremos. Mas essa criança, ela precisaria do equilíbrio, do olhar, da aposta, do limite. O limite é protetivo, o limite é forma de dizer, olha, eu estou aqui, eu estou cuidando de você. É uma prova de amor
que os pais podem dar para os filhos, dizendo não, você não pode tudo. Então, são algumas questões aí que vão estar na base dessa estrutura narcisista, né? Quando na infância você tem a satisfação de todas as suas demandas, não sobra a falta, não sobra o desejo de se desenvolver. Então, quando vocês observarem pessoas com esses traços narcisistas, com esse suposto empoderamento, com essa suposta autoconfiança toda, que acaba sendo demonstrada a partir da prepotência, da arrogância, entenda que essa pessoa tem um ego imaturo e frágil e que vai tentar camuflar isso de todas as formas. Normalmente, o narcisista, ele só vai buscar ajuda quando ele já está num processo de envelhecimento, de sensação de derrota. Aí ele vai buscar, mas numa tentativa muitas vezes de não entrar no processo. Ele vai buscar, mas dificilmente ele mergulha. Porque as intervenções do terapeuta são normalmente criticadas, invalidadas. A tentativa de controle é sempre do narcisista. E para você tratar a base que vem lá da relação de apego, é preciso que haja confiança. E é preciso que haja essa conexão entre ambas as partes, né? Para você trabalhar a vulnerabilidade, é preciso que você confie. E o narcisista, ele tem uma dificuldade grande de confiar. Então, caso vocês venham aí a atender algum narcisista, alguma narcisista, leve em consideração isso. Mas eu acredito que, mais comumente, outras pessoas do núcleo familiar vão aparecer e vão buscar vão endereçar você, terapeuta, o pedido de ajuda. Porque é muito mais difícil que esse sujeito se dê conta da sua privação emocional, dos vínculos frágeis que foram estabelecidos na infância, porque fazer contato com isso dói. Porque para você curar uma ferida que está ainda demandando cuidado, para você curar uma ferida que está aberta, que está minando ali sua energia, você precisa se dispor a ir lá atrás e muitas vezes até fazer um processo regressivo, voltar para crescer, né? Enfim, são algumas questões aí que a gente precisa levar em consideração. Na terapia é interessante que normalmente um narcisista ele faz uma narração minuciosa, descritiva. Eles contam o fato, mas dificilmente conseguem simbolizar. Tem um filme que eu assisti há muitos anos atrás que foi marcante. Eu cheguei a sugerir numa das postagens do Projeto Passarinhos, que foi Mamãezinha Querida. Não sei se vocês já assistiram. Não é um filme muito fácil de encontrar. É um filme baseado em fatos reais, no livro, numa biografia da filha que foi adotada por uma atriz de Hollywood muito famosa, muito insensada, e que ela vai compartilhar essa experiência, né, de ser, é claro que é o ponto de vista dela, mas como foi para ela ser filha de uma mãe narcisista. Então, bom, são alguns pontos, eu queria assim trazer alguns elementos, mas agora eu vou querer ouvir vocês. Eu vou querer, na verdade, que vocês possam trazer a contribuição com reflexões, com entendimento aí desses pontos que eu fui trazendo dos 4 transtornos de personalidade,
tanto o antissocial, o transtorno border, a histriônica e, por fim, agora o transtorno de personalidade narcisista. Vamos abrir para o debate, para a discussão. Eu quero ouvi-los. Quero saber aí qual foi a dúvida que surgiu, qual é a possibilidade de reflexão para a clínica. Porque os transtornos de personalidade estão se multiplicando, podem ter certeza. E estão chegando de uma forma muito arrojada. E é preciso que a gente se imuna de conhecimento, de ferramentas. Agora, a ferramenta não é simplesmente a técnica. É bom que se diga isso. É a leitura, a apropriação da técnica para que você faça uma intervenção que de fato ajude esse sujeito a sair desse lugar em que ele se encontra, que é um lugar de circularidade. A gente precisa trabalhar na perspectiva da espiral, mesmo que ele volte a determinados assuntos, mas à medida que ele vai compreendendo, ele volta de um outro lugar, com outro entendimento. Bom, e aí, perguntas? Ninguém? Vocês aqui sabem, eu tô aqui, eu tô aqui para isso, para a gente discutir, para a gente conversar. Bom, de qualquer forma, então, o que eu quero dizer a vocês é que é sempre muito bacana, mesmo não sabendo quem está do outro lado. É muito bacana. Eu tô vendo aqui, tem pergunta, então vamos lá, digam aí o que é que vocês querem perguntar. Eu não consigo ver. Abra o microfone aí, o que é que vocês querem trazer de reflexão, de dúvida, de pergunta? Vamos lá. Querem escrever? Bom, não estou vendo aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tô tentando aceitar aqui, mas não tô conseguindo, viu, gente? Acho que tá bloqueado. É isso. Deixa eu ver então as perguntas. Ah, sim, eu tô vendo aqui uma pessoa muito querida, Tâmara. Não sou psicóloga, mas esses transtornos têm cura? Bom, em primeiro lugar, eu estive com Tâmara em Minas, há muitos anos atrás, no projeto Gente Grande, e hoje estou diante de uma profissional que é maravilhoso, porque é uma pessoa queridíssima e que eu tenho visto aí o quanto tem crescido, foi jovem aprendiz e hoje voou. Está deslanchando aí na vida. Esses transtornos, eles precisam ser bem conduzidos, direcionados. Alguns vão ter um tratamento mais difícil. Alguns vão ter... Mônica está me dizendo aqui, queria muito que você fosse minha terapeuta, pena que não pode, mas eu estou indiretamente cuidando de você, você sabe disso, né? Bom, eu vou responder a Tâmara. Eu já vi que vai ter que ser pela base da escrita mesmo. Tamara, na verdade, alguns casos vão ser mais complexos, mais difíceis do que outros. Mas quando você encontra um terapeuta que se importa, ele vai estudar, ele vai buscar recursos, ele vai se sentir desafiado para entrar nesse processo junto. E a chance é que os resultados eles aconteçam e sejam positivos. Mas no caso, por exemplo, do transtorno antissocial, acho muito mais difícil porque tem uma questão biológica muito séria, muito significativa, que vai inviabilizar aí resultados mais positivos, digamos assim.
Mas eu acredito, o transtorno narcisista também é mais difícil de tratar. Mas de modo geral, eu acho que quando você ama o que faz, sem demagogia, você vai estar sempre se desafiando e buscando alternativas para lidar com esses transtornos complexos. Por isso que quem foi meu aluno sabe, eu estou sempre convocando para o desafio, para o estudo, para essa superação. Os primeiros semestres até os últimos. Eu costumava, inclusive, e eu sei que tem muito ex-aluno aí me ouvindo, eu costumava trazer avaliações, questões nas avaliações que sempre endereçassem para a prática clínica. Deixa eu ver aqui, eu achava um paradoxo haver uma ausência dos pais, imaginava que uma presença e atendimento excessivo dos pais poderia criar uma personalidade narcisista. Esses extremos, eles vão estar presentes aí. A ausência quase que total, com uma negligência, a presença que pode estar associada aí a uma asfixia, a um sufocamento. Mari, fala um pouco sobre a importância do terapeuta se preparar para lidar com a transferência e a ambivalência dos pacientes, principalmente os pacientes border, né? Que vão vivenciar a raiva e o amor na terapia. Puxa, no caso dos pacientes border, isso vai ser tão frequente, entre as histriônicas também. Por que isso acontece? Porque nós vamos, enquanto terapeutas, suportar um reviver na transferência de situações que foram vivenciadas na primeira infância. Então, esse lugar, né, dessa escuta vai possibilitar que o nosso paciente ele oscile entre esse amor e essa busca incondicional e o medo de perder. Em vários momentos da paciente que eu trouxe esse fragmento para vocês de Juliette, eu percebia uma tentativa de me testar desde a primeira sessão, de desqualificar o trabalho para que eu de fato mostrasse, provasse que eu não ia desistir dela, como os pais. Então havia uma busca por essa prova incondicional desse amor que ela não recebeu. E junto com a transferência e esse manejo clínico, a gente precisa estar muito atento também a todas essas relações contra-transferenciais. Porque isso não fala de mim, Marisa. Isso fala da minha paciente, de toda a conflitiva que ela vivencia. Por essa sensação de ausência de afeto lá atrás. Então, quando eu atendo uma paciente tão fragilizada, tão fragmentada, é preciso que, antes de mais nada, eu faça um acolhimento desde o primeiro contato do rapport, para que essa tessitura dessa coxa de lembranças difíceis, ela possa se dar sem que seja uma experiência ameaçadora, intrusiva, invasiva, destrutiva. Tá certo? Professora, você atua pela abordagem psicanalítica, foram 15 anos só com a psicanálise, 15 anos depois de formada, então 5 anos da graduação com a minha formação em psicanálise, mas eu descobri ao longo da lida cotidiana do consultório que a psicanálise não dava conta. Porque essa distância desse lugar de suposto saber que o analista se coloca nos casos limítrofes, mais graves, mais difíceis, não possibilitam que o vínculo ele se forme nessa tessitura de suportabilidade, porque são normalmente estratégias que se pautam num silêncio continuado. E aí eu fui buscar uma segunda formação na humanista para que essa vinculação ela fosse mais
enfim, amorosa, cuidadosa. Depois eu fui para a sistêmica, fiz mais 3 anos de formação para atender não só o paciente, mas compreender essa dinâmica desse sistema familiar que vem atravessado de um discurso esquizofrenizante, de desconfirmação, de duplo vínculo, né? São muitas questões aí que eu acho importante a gente colocar. Deixa eu ver aqui qual é a abordagem para lidar com familiares de pessoas com esses transtornos. Carlinha, qual é a abordagem? Bom, você pode, inclusive, ao longo da sua formação, seja em terapia sistêmica, seja em psicanálise, você precisa fazer um mergulho muito profundo para se apropriar. Uma vez que você se apropria da terapia, do entendimento desse processo terapêutico, do conhecimento acerca do manejo clínico, inclusive, você pode buscar outros elementos que sejam complementares. Pelo menos essa foi a experiência que eu tive. Passei muito tempo trabalhando só com a psicanálise, mas em determinado momento, com esses casos mais limítrofes, emperrava. Porque era um distanciamento, de certa forma, rígido. Então, o que a gente aprende na faculdade, vocês sabem do que eu estou falando, é um script de atuação em que essa distância é ótima, que em todas as abordagens precisa ser mantida, ela não necessariamente precisa ser mantida com essa rigidez. Porque no 1 a 1, você, em algumas situações, precisa transgredir, você precisa adequar, você precisa adaptar. Então, quando eu fui buscar, por exemplo, a sistêmica, eu fui por conta dos pacientes adolescentes que eu atendia. E que na psicanálise, normalmente, se tem uma expectativa de que, quando é um adolescente ou um adulto jovem, você não traga a família para o setting. E isso era algo que me inquietava, porque era necessário que nós usássemos de outras estratégias. Eu sou muito subversiva na clínica, eu preciso confidenciar isso a vocês, porque eu vou no 1 a 1, eu uso muito da intuição, e a intuição era algo que não era validado, não era valorizado. E a partir do momento em que eu comecei a entrar mais efetivamente em contato com essa intuição que o campo do outro me trazia, eu fui fazendo algumas intervenções muito mais assertivas e potentes. Então, o meu convite é: se aproprie da teoria e depois solte, porque ela já entrou. Você não vai necessariamente... Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar. Pergunta... Está desabilitado. O aceite está desabilitado aqui. Bom, não estou conseguindo liberar para participação, mas estou lendo aqui as mensagens. E o que eu quero dizer a vocês assim é que quanto mais nós vamos aprendendo, porque estudamos, porque trocamos, nós vamos utilizando sem nos darmos conta. Então, quando chega um paciente para o meu entendimento, que me pede uma ajuda de iniciar um tratamento comigo, uma coisa que eu já deixo no primeiro momento claro: eu vou estar ali para ele, na presença, fazendo um acolhimento e segurando na mão. Eu não solto essa mão. E vou, claro, que é uma distância inclusive protetiva para o outro. Eu vou possibilitando que, à medida que ele vá falando, ele se escute, vá tendo insights e possa fazer os movimentos que são necessários. Não somos nós, terapeutas,
que vamos fazer esse movimento pelo outro. Nós não temos esse poder, não nos cabe, não é essa a nossa função. Mas nós podemos possibilitar que ele traga, que ele, enfim, ele no setting ele possa se revelar, trazer a sombra, para que a partir daí as mudanças aconteçam da maneira mais positiva e libertadora. Então, o que eu posso dizer a vocês é: acredito sim no processo, acredito sim na terapia como forma de cura. Entenda-se cura não como uma remissão total de sintomas ou não vamos mais falar de sofrimento. O dia que a gente deixar de falar de sofrimento, a gente está morto, né? Agora, como é que você aprende a lidar com o sofrimento? Faz parte desse processo de aprendizado sobre nós. E isso é possível na terapia. Eu acredito muito nesse trabalho. Eu acredito muito. Por isso que eu estou aqui, compartilhando essa experiência, esses tantos anos de vivência, porque eu quero que outros colegas que estão começando acreditem, apostem, não se intimidem, vão poder buscar aquilo que de fato vai fazer diferença, não só na vida deles, mas dos pacientes deles. Uma coisa que quem foi meu aluno certamente deve se lembrar. Eu o tempo inteiro dizia: você precisa se apropriar desse saber, não para tirar uma nota X ou Y, mas porque é mais na manga que você está alimentando ali, guardando, e que no momento específico você vai poder se valer para fazer um movimento em direção a esse outro que busca a sua ajuda. Então é isso. Eu sou como é que eu posso dizer? Uma idealista. Não sei se exatamente idealista, eu sou muito pé no chão, mas eu acredito muito nesse processo de cura, da cura das nossas dores, das nossas incertezas, das nossas impossibilidades. Mas o processo é identificar, compreender, para só aí ter a chance de mudar. Gente, eu agradeço imensamente a vocês que ficaram aqui até agora. E semana que vem tem outra live sobre aí o grupo C, que é interessantíssimo também. Isso, não estude para as provas, estude para as pessoas, porque elas vão precisar. Quanto mais munidos de informação, de consistência, de entendimento, de amadurecimento, de não julgamento, mais chances nós vamos poder de ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo processo. Tá certo? Então, um abraço grande, obrigada a todos aqueles aí que estão nesse momento compartilhando, e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Convidem os amigos, quem não entrou ainda, sempre uma realista esperançosa, sim, os pés no chão, mas nada que impossibilite da gente fazer os voos rasantes e ousados que a gente merece. Tá certo? Convidem os amigos para a semana que vem e a gente vai seguindo aí juntos. Tô perto, tô acompanhando aí o desenvolvimento e o voo de cada um de vocês. Um beijo, Mônica. Um beijo, meu amor, para você, com muito carinho. Até semana que vem.